Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Nós faremos a leitura a partir do verso de número 11. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. A palavra do bom Deus diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra longínqua, uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ora, o pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhes: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, amados? Glória a Deus. Capítulo 15 de Lucas, ele vai nos narrar 3 situações, 3 parábolas que Jesus vai trazer aos seus ouvintes. A primeira parábola que ele vai trazer é a parábola da ovelha perdida, daquela que se perdeu, e o bom pastor deixa para trás as 99 ovelhas e vai atrás daquela única que estava perdida até encontrá-la. Lucas depois vai registrar uma outra parábola, que é da dracma perdida, uma mulher que tinha 10 dracmas, e ao perder uma, ela limpa toda a casa, varre e procura até encontrá-la. E agora Jesus vai propor uma terceira parábola, onde ele vai falar de 2 filhos, um filho mais moço e um filho mais velho. E quando lemos a história do filho pródigo, desses 2 filhos e do pai, eu vejo que Jesus ele está fazendo um resumo das 2 parábolas anteriores. Porque quando Jesus narra a parábola da ovelha perdida,
ele está falando de uma ovelha que se perdeu fora do aprisco, fora de casa, fora da igreja. Quando ele narra a parábola da dracma perdida, ele narra a parábola daquele que se perde dentro da igreja, dentro de casa. E aí, quando ele fala dos dois filhos, o mais moço e o mais velho, ele vai falar de um que estava perdido fora de casa, mas também vai falar de um que estava perdido dentro de casa, do lado do pai. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. O texto narrado a partir do verso 11 vai nos trazer 3 personagens: o filho mais moço, o filho mais velho e o pai amoroso. Na verdade, o caput desse texto, quando diz o filho, ou a parábola do filho pródigo, esse caput foi escrito há séculos depois que Lucas escreveu esse registro. Na verdade, quando a Bíblia foi escrita, ela não tinha títulos, ela não tinha caputs. Isso foi inserido por homens para entender o nosso entendimento a respeito da leitura. Mas eu, particularmente, quando leio esta parábola, eu não diria que esta é a parábola do filho pródigo, mas sim a parábola do pai amoroso, amém? Porque nós vemos o pai, na figura de Deus, tratando sempre com amor, tanto o filho que se perde fora, quanto o filho que se perde dentro. O que eu quero trazer ao teu coração nesta noite, através desse texto, é que existem milhares de pessoas que estão perdidos fora da igreja, sem encontrar caminho, sem encontrar paz, procurando algo a quem possa lhe trazer refrigério. Mas também existem milhares de pessoas perdidas dentro da própria igreja, ao lado do Pai, tendo tudo à disposição e não desfrutando de nada. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Vamos falar primeiro do filho mais moço. Nós vamos ver algumas coisas a respeito desse filho. E é interessante quando ele diz, ele chega para o pai e fala: pai, me dê aqui uma parte da minha herança. Eu quero desfrutar logo daquilo que me pertence por direito. Um escritor do século 17 disse algo interessantíssimo a respeito desse filho. Ele disse que esse rapaz, esse moço, esse garoto, a Bíblia não diz a idade dele, afinal de contas é uma parábola e a idade pouco importa. A idade pode representar a minha idade, a sua idade. E um escritor no século 17 vai escrever sabiamente, dizendo o seguinte: que esse rapaz, ele era feliz dentro de casa e não sabia. Ele era feliz dentro de casa e não sabia. Em segundo lugar, ele era infeliz fora de casa e não sabia. Em terceiro lugar, ele se tornou infeliz fora de casa conscientemente e sabia. E em quarto lugar, ele se tornou feliz dentro de casa novamente, conscientemente e sabia. Amém? Então a primeira coisa que eu vejo nesse texto é a insatisfação. Quando ele chega para o pai e fala: pai, dai-me parte dos bens que me cabe, mostra a insatisfação de quem tinha absolutamente tudo. Ele tinha a presença do pai, ele tinha a fazenda do pai, ele tinha a comida do pai, ele tinha a melhor roupa, o melhor anel, as melhores sandálias, ele tinha tudo, funcionários à sua disposição, não lhe faltava absolutamente nada. Todavia ele era insatisfeito, feliz e não sabia. E por não saber da felicidade que ele tinha na casa do pai e ao lado do pai, ele se torna insatisfeito com a vida. Ele acha aquela rotina muito chata. Talvez aquela rotina de ir para a igreja, de ouvir os louvores, de levantar a mão, de abaixar a mão, de ouvir a palavra, de se arrumar para ir para um culto, e ele começa a achar aquilo muito chato, muito cansativo. Aquela vida de estar ao lado do pai,
Nós temos que ter um cuidado, amados, para não sermos insatisfeitos dentro da igreja, na presença de Deus, amém? O culto para nós, a vida cristã para nós, não pode ser uma simples rotina. A vida cristã não pode virar uma monotonia nas nossas vidas. Porque deixa eu te dizer uma coisa, você já não é mais servo, mas você é amigo de Deus, e quem é amigo de Deus tem prazer em estar na companhia de Deus, tem prazer em estar na presença de Deus, em sentir aquele arrepio gostoso de Deus, do Espírito Santo quando está num culto. Mas aquele menino, assim como muito, se cansou, uma insatisfação com a presença do Pai. Talvez estava chato ficar diante do Pai, talvez estava rotineiro, a mesma coisa toda semana. Se ele demonstra uma insatisfação, em segundo lugar, ele demonstra uma rebelião. Ele se rebela contra o próprio Pai, porque, entenda comigo, ele tinha direito a 1/3 da herança. O filho mais velho tinha direito a uma porção maior da herança, mas essa herança só podia lhe ser dada quando o pai morresse. O pai em vida não lhe dava o direito da herança. Quando ele chega para o pai e fala: pai, dá cá logo a minha 1/3 parte, que eu quero viver por aí e curtir com esta minha herança, ele está matando o pai no coração. Embora o pai ainda esteja vivo, mas no coração dele o pai está morto, e ele comete uma atitude de rebelião contra o pai. Queridos, quantos creem comigo que Deus está vivo, Ele não está morto? Você crê que Jesus está vivo? Você crê que Jesus está presente nesta reunião? Então entenda uma coisa: se Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Em nome de Jesus Cristo, não mate Deus no teu coração, não trate Deus como se Ele estivesse morto. Ele morreu sim, mas ao 3º dia Ele ressuscitou, e hoje Ele está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Cometemos um pecado, nós temos um justo, o advogado que intercede por nós dia e noite para nos manter na presença de Deus. Aleluia. Aquele moço mata o pai no seu coração, e a Bíblia diz que ele vai para uma terra distante, uma terra longínqua, procurando achar a felicidade naquele lugar. E por que que o texto bíblico não nos diz o nome desta terra? Porque pouco importa. É a terra que cada um pode escolher para buscar a felicidade longe de Deus. As pessoas procuram felicidade em tantas coisas, em tantos lugares. Alguns procuram a felicidade na pessoa amada. Outros procuram a felicidade no dinheiro. Outros procuram uma felicidade no trabalho. Outros procuram uma felicidade na casa nova, no carro novo, na conquista. Outro procura a felicidade numa viagem de férias, uma semana, um mês de descanso. Mas deixa eu te falar uma coisa: não existe felicidade longe da casa do Pai. Não existe felicidade longe de Deus. Qualquer promessa de felicidade longe da presença de Deus é puro engano, não leva ninguém a nada. Felicidade é somente no centro da vontade de Deus. O homem pode estar com a conta cheia de dinheiro, desfrutando de saúde, no melhor lugar. Se ele não estiver no centro da vontade de Deus, a felicidade é enganosa, ela é passageira, ela vem e vai. Deixa eu te falar uma coisa: não procure alegria em terra longínqua. A felicidade, a alegria está aqui, está dentro do teu coração. Você sente ela dentro de você. O nome dela é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa felicidade. Às vezes a gente quer procurar felicidade longe, em alguma coisa, em alguém, e a gente vai para uma terra tão longe, tão distante de Deus. Em terceiro lugar, esse filho moço, ele procura viver uma vida dissoluta.
O texto vai dizer que depois que ele vai para uma terra distante, ele dissipa todos os bens, vivendo dissolutamente. A Bíblia não fala aqui de que forma ele viveu, mas o seu irmão mais velho, lá na frente, ele vai dizer algo ao pai, falando: olha, esse teu filho que gastou tudo com meretrizes, ele viveu de forma desregrada, de forma compulsiva. Deixa eu te falar uma coisa, queridos, o pecado não vem em forma de demônio com chifres, porque se o pecado viesse para nós dessa forma, ninguém seria atraído pelo pecado, amém? O pecado ele vem embrulhado em papel de presente, com cheiro e aroma de coisa boa. O pecado ele é sedutor. O pecado ele vem para nós em forma de banquete. O pecado jamais vai vir em forma de destruição. Ele sempre vai vir em forma de banquete. Mas deixa eu te falar, o diabo ele é um estelionatário. Ele promete aquilo que ele não pode cumprir. O pecado, você aceitando o pecado na tua vida, você está se arriscando a pagar um preço que você jamais poderá pagar. O pecado ele é enganoso. O pecado no início ele tem cheiro de vida, mas no final ele tem gosto de morte. No início o pecado parece ser belo, mas no final ele é sombrio. O pecado promete o céu, mas no fim ele leva o homem para o inferno. Quem está entendendo Deus falar nessa noite, diga amém. Não se iluda com a figura do pecado, não se iluda com o cheiro do pecado. Deus está te dizendo nessa noite, o pecado ele é enganoso e ele mata. O pecado mata. A serpente, quando chega para Eva e oferece o fruto da árvore da vida, que dava conhecimento do bem e do mal, quando ela aponta aquele fruto, o fruto do pecado, vocês acham que aquele fruto tinha cara de uma banana podre, estragada, velha? Aquilo tinha cara boa. Eu nem acredito que seja maçã, porque eu não gosto de maçã. E se fosse comigo ia dar ruim para a serpente, presbítero. Acredito eu que aquele fruto tinha cheiro de picanha, com Coca-Cola. Ou um Burger King, talvez, cheio de batata frita. Pastor só pensa em coisa gorda, né? É por isso que eu estou precisando entrar numa dieta. Mês de setembro é o mês do propósito. Eu vou fazer um propósito como nunca fiz antes. Quem sabe com as bênçãos que Deus vai mandar do céu, não vai alguns quilos de gordura também para a terra, amém, queridos? O pecado ele sempre vem da maneira que nos seduz, mas o pecado ele vai levar o homem ao quarto ponto da vida desse moço, desse jovem, que é a degradação. Esse homem, depois que gasta tudo, a Bíblia diz que não lhe sobra nada. O diabo toma tudo que ele tem. O diabo lhe toma absolutamente tudo. O pecado arruína com a sua vida. E ele agora vai ser escravo em uma terra longe. Um moço que era livre, tinha tudo na casa do pai, agora vira escravo. E quando Jesus narra esta parábola, Jesus é categórico e criterioso, porque Jesus diz que ele vai cuidar de porcos, e Jesus estava tratando o caráter dos judeus, porque os judeus não aceitavam Jesus se assentar com o publicano para comer. E Jesus nessa parábola está mostrando que para Deus, o publicano, o judeu, o ímpio, o santo, o pecador, o justo, todos têm o mesmo valor. O Pai tem desejo de alcançar a todos. E quando Jesus disse que esse homem estava mexendo com porcos, para um judeu era inadmissível alguém tocar num porco, quanto mais cuidar de porcos. E quando aquele homem chega, aquele rapaz, aquele moço, aquele menino chega no fundo do poço, cuidando dos porcos, ele deseja comer da comida dos porcos. A Bíblia não diz que ele comeu, a Bíblia diz que ele desejou comer. Isso é o fim da linha, isso é o fundo do poço. Esse é o caminho que o pecado deseja levar a todos. Esse é o caminho que o pecado vem envelopado em papel de presente, mas esse é o fim do pecado. É tragédia, é degradação, é fim da linha, é morte, é humilhação. É por isso que eu lhe digo, nenhum de nós estamos dispostos a pagar o preço que o pecado quer cobrar de nós. O pecado cobra um preço muito alto.
alto, mas muito mais alto que o preço do pecado foi o preço que Jesus Cristo, o Nazareno, pagou no lenho maldito, naquele madeiro, preço de sangue por mim e por sua vida. É por isso que hoje nós podemos sim olhar para o céu, bater no peito e dizer: eu sou livre pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia. Degradação é o caminho que o pecado quer levar o homem. Aleluia. E aí vem o quinto ponto. Aquele rapaz, depois que ele está no estado deplorável, no seu último estado de vida, só faltava vir para ele agora a morte. A Bíblia diz que ele cai em si. E agora vai começar um processo de metanoia na vida dele. O que é metanoia? Arrependimento, mudança de mente. E o arrependimento começa na nossa vida quando a gente cai em si. E é justamente o que acontece com esse moço. Ele caiu em si. Ele estava cego por causa do pecado. Ele estava surdo por causa do pecado. Ele estava paralisado por causa do pecado. Já viu aquele ditado, caiu a ficha? Amém? Quem já falou isso? Caiu a ficha. A ficha daquele moço caiu. O primeiro sintoma de arrependimento de quem Deus está assim trabalhando, o Espírito Santo está lapidando o coração, é quando a pessoa cai em si. É quando a pessoa fala: que vida é essa que eu estou levando? Que caminho é esse que eu estou trilhando? Para onde eu estou caminhando? Isso não vai me levar a lugar nenhum. Isso não vai me levar a nada. A pessoa começa a cair em si quando ele começa a sentir saudade da casa do Pai, quando ele começa a sentir saudade dos louvores tocados nos cultos, quando ele começa a sentir saudade dos irmãos, quando ele lembra: lá estava o meu lugar guardado, me esperando. Quando ele lembra das lágrimas que rolavam no rosto enquanto louvava e adorava a Deus, quando ele lembra do arrepio que o Espírito Santo lhe trazia. Esse é o momento que o homem começa a cair em si. Talvez você já passou por isso alguma vez na vida. Talvez você já passou por isso em algum momento da vida. Você desejou ir para uma terra longe, distante. O pecado foi te sugando, foi te cegando, foi te deixando surdo, foi te deixando paralisado. E de repente você cai em si e você começa a sentir saudade até dos corinhos de fogo que cantava na igreja, até do Foi na Cruz. Se passa alguém cantando um Foi na Cruz para você, você até chora de saudade da presença de Deus. É por isso que tem aquele louvor que diz: quem já entrou nos santos dos santos uma única vez não sabe viver em outro lugar. Quem já pisou uma vez na presença de Deus não consegue viver em lugar algum. Aleluia. E quando ele cai em si, ele toma uma decisão. Diga comigo: ele toma uma decisão. Primeiro a pessoa cai a ficha, depois a pessoa decide. E quando ele decide, ele começa a ensaiar. É isso que a Bíblia diz. Lá no 18 ele vai dizer: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. É engraçado que o filho prepara antes. Ele está tão afoito para voltar para a casa do pai que ele começa a preparar. Ele começa a pensar: eu vou chegar diante do pai e vou dizer: Pai, olha, eu errei, pequei contra o céu, pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele começa a planejar o teu retorno para a casa do pai. É isso que acontece quando a pessoa está afastada dos caminhos de Deus. Ele começa a cair em si. Aí ele passa a semana toda planejando: domingo eu vou me lavar, tomar um banho, colocar um perfume, colocar aquela melhor beca, aquela roupa, e vou para a igreja. Lá eu vou adorar. E quando o ministério de louvor estiver adorando, eu vou levantar minha mão para o céu, eu vou chorar, eu vou pular na presença de Deus. Ninguém vai impedir a minha adoração. É assim que fazemos quando estamos voltando para a casa do Pai. A gente imagina um culto na nossa mente. É lindo, queridos, quando o Espírito Santo começa a trabalhar esse processo dentro de nós. Eu já ensaiei até pregando, queridos. Eu nunca desviei desde quando desci as águas, mas já tive aquele momento de fraqueza, de ficar aborrecido com a igreja, de ficar aborrecido com o pastor, de ficar chateado com o grupinho A, com o grupinho B, e falava: hoje eu também de pirraça não vou no culto, vão sentir minha falta.
vão ver que eu sou importante. Ei, rabacho, nemere cantarabai. Aí de pirracinha, presbítero não ia no culto. Passava a segunda-feira esperando alguém me procurar. Na terça-feira, quando o irmão me procurava, estava eu dodói, chateado. Não, irmão, estou cansado, estou fazendo uma coisa, outra coisa, ocupado com isso e com aquilo. E quando ele falava, irmão, sentimos a tua falta, eu falava, meu Deus, eu preciso ir para o culto, eu preciso ir para o culto, porque daqui a um tempo eu vou voltar a pregar a palavra de Deus. E quando eu voltar a pregar, eu vou preparar um esboço nesse livro, e vou pregar assim, e vou pregar assado, e vou fazer desse jeito, e vou fazer daquele jeito. Todo mundo sente saudade da casa do Pai, ninguém consegue viver longe. Deus está falando, tem que quebrar o orgulho, tem que quebrar o orgulho, tem que quebrar o orgulho, para vir para a minha presença, aleluia. Ele cai em si, ele toma uma decisão e ele tem uma atitude. Esse é o processo da metanoia: cair em si, decidir e agir. Esse é o processo. E quando ele tem uma atitude, ele faz do jeitinho que ele falou. Ele vai de longe, naquela estrada de chão, mato para um lado, mato para o outro. E quando ele está distante, talvez barbudo, cabeludo, roupas rasgadas, irreconhecível, quando ele chega de longe, quem é que está lá na janela debruçado? Imagino eu que todos os dias ia para a janela, falando, quem sabe meu filho volta hoje, quem sabe é hoje que meu filho aparece. E quando ele está na janela, e quando o pai está na janela, o pai avista o filho vindo de longe, irreconhecível, mas o pai reconhece, mal cheiroso, mas o pai conhece o cheiro do filho de longe. Queridos, o cheiro do filho é irreconhecível. Ele pode estar suado, ele pode ter brincado ou trabalhado o dia todo. Quando o pai ou a mãe abraça e sente o cheiro do filho, a gente sente como um aroma suave. O pai sente o cheiro do filho de longe, o pai reconhece o filho de longe, e o pai vai de encontro ao filho, e o filho de encontro ao pai. E quando o filho vai ensaiando e fala, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno, o pai fala, não fala mais nada, apenas me abraça, porque você estava morto e reviveu, você estava perdido e foi achado, aleluia. Se você pode, aplauda o rei nesta noite, porque ele festeja quando um filho volta para casa, aleluia. Quanta alegria, quanta alegria, por causa do retorno de um filho. Oh, queridos, essa é a história do filho mais moço, mas a Bíblia também vai nos narrar a história do filho mais velho. E quem era o filho mais velho? Era aquele que estava o tempo todo na casa do pai, era aquele que não arredava o pé da igreja por nada. Culto de oração, ele estava. Ensaio do ministério de louvor, ele estava. Propósito de jejum e oração, ele estava. Sempre. Dizimista, fiel até debaixo d'água. Ofertante. Não atrasava culto. Faltar tão pouco, nunca faltava. Estava sempre lá. Vivia com o pai, mas não tinha comunhão com o pai. Oh, queridos, vivia com o pai, mas não conhecia o coração do pai. Como é triste, como é triste a pessoa estar dentro da igreja, mas não desfrutar da comunhão com Deus. Ele era filho, mas queria viver como escravo. O que ele fazia por obrigação, ele não fazia por amor a Deus, amor ao Pai. Olha o que ele diz no verso 29, na parte A:
Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Era filho, mas queria viver como servo, como escravo. Ele não entendeu, ele não tinha o entendimento de que ele poderia desfrutar. Ele era herdeiro de tudo, ele era dono de tudo. Era aquele crente que dava a hora de ir para o culto, falava: não estou afim de ir para a igreja, mas eu tenho que bater meu cartão lá, eu tenho que ir para o culto. Hoje eu não estou afim de fazer nada, mas eu estou escalado para fazer, eu tenho que fazer. Ih, meu Deus, já vem esse negócio de mês de oração de novo. Vai ter oração na igreja toda terça-feira. Quem está entendendo Deus falar, diga amém. Ele estava na casa do pai, mas ele era escravo. O que é escravo? Escravo é aquele que faz por obrigação. Escravo é aquele que faz porque tem que fazer. Filho não, filho faz porque ama fazer. Filho tem prazer em estar na presença do pai. Eu conversava essa semana com alguém e dizia uma coisa que me emociona. O meu filho, ele troca brincar com qualquer amiguinho dele para brincar comigo. Pode ser o amigo dele que for. Se eu falar: filho, você quer ir para casa do amiguinho ou você quer brincar com o papai? Eu quero brincar com o papai. Isso é ter ciência de que é filho, é desfrutar dos deleites da paternidade. Em segundo lugar, ele era filho, mas não desfrutava dos deleites do pai. Sabe o que ele vai reivindicar para o pai? Ele fala: pai, o senhor nunca matou nem um cabritinho para poder eu me alegrar com os meus amigos? O pai olha para ele e fala: filho, eu não acredito que você está falando isso. A fazenda é toda tua, os gados são todos teus, faz o que quiser, faz a festa que quiser. Está tudo à disposição e você não está desfrutando. Por quê? Queridos, tem pessoas que estão dentro da igreja, as bênçãos estão liberadas, os celeiros de Deus estão abertos, mas ele está esperando alguém lá pegar o celeiro e trazer na mão dele. Deus está falando para você: filho, é tudo seu, você é filho, você é herdeiro, os meus celeiros estão abertos para ti. Vai lá, pega o que queres, festeja quando quiser na minha presença. Tem crente que fala assim: pai, por que o senhor abençoou fulano e não me abençoou ainda? Aí o pai fala assim: filho, está liberado para você, filho. É só você pegar e desfrutar. Deus está falando com algumas pessoas aqui nessa noite: filho, já está liberado para você. Para de ficar pensando que eu não me importo contigo. Para de ficar pensando que a bênção é só para o outro. Eu já deixei liberado para ti. É só você ir lá e pegar. É teu. Você não é escravo, você não é servo, você é herdeiro da graça de Deus. Para que ficar querendo um cabritinho, se Deus colocou tudo à tua disposição? Em terceiro lugar, ele era filho, mas ele não amava como o pai. O pai se alegra porque o filho voltou, o filho mais moço voltou para casa, mas ele não conseguiu sentir a mesma alegria. Tanto que em nenhum momento ele fala: o meu irmão voltou. Ele fala: esse teu filho. E o pai fala: esse teu irmão. Queridos, é muito triste a gente estar dentro da igreja, mas não sentir pelas pessoas o mesmo amor que Deus sente por elas. Quem está entendendo Deus falar, diga amém. Queridos, igreja é lugar de pessoas doentes, é lugar de pessoas imperfeitas. Jesus disse isso. Ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Igreja é lugar de pessoas que erram, que vacilam, que tropeçam, que caem, mas assim como o Pai ama a todos, sem diferença, sem distinção, nós temos que sentir no coração o mesmo amor que o Pai tem para conosco. Igreja é lugar de amar uns aos outros. Vida cristã é vida para se amar uns aos outros.
Aqui dentro não é lugar de picuinha, aqui dentro não é lugar de disse-me-disse, aqui dentro não é lugar de não vou com a cara, aqui dentro não é lugar de que não gosto de fulano, aqui dentro é lugar de pessoas que vão passar a eternidade todo mundo junto, no céu, acordando, deitando, dormindo, passando o dia, é a eternidade todo mundo junto com o outro. Aleluia. Eu tenho certeza que todo mundo aqui vai com a cara do pastor, porque se não for, querido, tem que arrumar um cantinho no céu para você, porque eu sei que eu vou para o céu, queridos, eu vou estar lá. Se acha que o pastor grita demais, você tem que acostumar, porque lá no céu eu vou gritar mais ainda, amém? E lá no céu não tem como você chegar para Jesus e falar assim: Jesus, deixa eu morar longe, numa terra longínqua do pastor David. De propósito ele vai te pegar e vai te colocar para ser meu vizinho. Céu é lugar de comunhão eterna, comunhão absoluta. Céu não dá tempo da gente ficar dodói um com o outro, não. Da gente ficar de malzinho um com o outro, não. Céu é lugar de abraço, de ósculo santo. O que é ósculo santo? É beijo no rosto do irmão, é alegria, é prazer em estar junto, aleluia. Certa vez, quando eu fazia um seminário de teologia, sempre quando acabava os seminários, vinha um irmão, e ele me abraçava e me dava um beijo no rosto, e eu não gostava, irmão, desse negócio de jeito nenhum. Aí quando terminava o seminário, eu ficava correndo para outro canto para o irmão não me achar, que eu falava: o irmão vai vir, vai me beijar no rosto, meu Deus. E o irmão dava um jeito de me pegar na porta e beijava meu rosto. Eu falava: Jesus. Eu vou falar com o pastor do seminário, que não estou gostando desse negócio. E aí eu tentava sair. Quando eu fui falar com o pastor, eu falei: pastor, tem um irmão lá que toda vez que acaba o seminário, o irmão vem e me dá um beijo no rosto. Eu não gosto desse negócio não, pastor. O pastor, meu querido, vem cá, me deu um abraço, me deu um beijo no rosto também, falou: isso é ósculo santo, meu filho, no céu vai ser desse jeito, os judeus se cumprimentam assim. Aí eu fui entender o que é o ósculo santo. Isso é amor, isso é pureza, isso é liberdade, isso é atitude de carinho. É assim que nós vamos passar a eternidade junto. Quem está entendendo, levanta a mão para o céu, dá um amém para Deus nesta noite, aleluia. Oh, Deus grande. E em último lugar, ainda na figura do filho mais velho, ele era filho, mas não queria participar da festa do pai. Ele chega em casa, ele vem do trabalho, o que está acontecendo? Uma festa. Acho que era parecido com o que estava acontecendo aqui hoje, porque ele ouve a música e vê a dança. A gente estava dançando e louvando aqui hoje, amém? Quem viu a nossa irmãzinha dançando aqui na frente aqui? Eu falei: oh meu Deus, na próxima vez a gente vai deixar a mesa no canto para ela dançar aqui no meio. Porque a Bíblia Sagrada, quando fala de festa, fala de música e fala de dança. Quem está entendendo, diga amém. E ele vê a festa acontecendo e ele fala: peraí, eu não vou entrar, eu não vou participar. Ele era filho, mas não participa da festa do pai. Deixa eu te falar, ele estava dentro de casa, mas estava fora da festa. É muito triste. É muito triste um crente estar dentro da casa do pai, mas fora da festa do pai. Só para você entender, o filho mais moço estava fora da casa do pai e termina a história dentro da festa do pai. O filho mais velho estava dentro da casa do pai e termina a história fora da festa do pai. A Bíblia diz que haverá uma festa de 7 anos que vai acontecer no céu, quando o Espírito Santo levar a igreja a se encontrar nos ares com o Senhor. A Bíblia diz que quando ecoar o som da trombeta, no abrir e piscar de olhos, vai ser num momento de fração de milionésimo de segundo. Nós vamos subir, nós vamos nos tornar invisíveis, e no céu nós vamos nos encontrar com Jesus Cristo, o nosso Senhor, e Ele vai estar lá de braços abertos dizendo: vinde, benditos do meu Pai, vinde, benditos do meu Pai. E quando a gente chegar no céu, vai ter um banquete preparado para todos nós, e vai ter a festa chamada as bodas do Cordeiro de Deus. E nessa festa das bodas, que vai simbolizar o casamento do noivo, que é Jesus, com a noiva, que é eu e você. Nessa festa, a Bíblia Sagrada diz que vai ter presentes, vai ter galardão. Jesus vai galardoar cada um segundo as suas obras. Então, para tudo que você faz
faz na terra, uma palavra de evangelismo, um abraço que você dá, um alimento que você traz para a igreja, um pano que você passa no chão, um som que você regula, um instrumento que você toca, uma palavra que você prega, seja o que for, vai ter galardão, vai ter presente para você nesse dia de festa. Eu estarei lá, você, se crer, estará lá, em nome de Jesus. Eu quero estar na festa. Quem quer estar na festa? Quem quer estar nas bodas do Cordeiro? Nós estaremos lá no nome de Jesus. O filho mais velho, lamentavelmente, termina a história do lado de fora da festa. Mas eu quero encerrar esta mensagem falando da terceira personagem dessa história, que é o pai amoroso. Se você ler esta parábola a partir do verso 11, você vai encontrar mais de 10 vezes a palavra pai. O centro de tudo aqui não é o filho mais novo. O centro de tudo aqui não é o filho mais velho. Mas o centro de tudo aqui é a pessoa do pai. E a primeira coisa que eu vejo no comportamento do pai é que, se você olhar o verso 20 na tua Bíblia, o pai vai estar sempre aguardando a volta do filho. Se você pensou em dar uma voltinha no mundo, se você pensou em dar uma voltinha lá fora, ou se você está tentando dar um tempo para Deus, deixa eu te falar uma coisa: o pai está debruçado na janela te esperando. O pai sempre vai estar à espera do filho. Há quem pense que quando o filho vai para longe da presença do pai, o pai está amaldiçoando o filho, tentando fazer com que o filho morra como castigo. Não, o pai não pensa como nós, homens falhos e pecadores. O pai tem um coração bondoso, o pai tem um coração amoroso. O pai sempre está aguardando a volta do filho. Ele pode estar no pior lamaçal do pecado, ele pode estar na pior das situações. O pai sempre vai estar o aguardando, com a esperança de que um dia ele vai voltar. O pai sempre está à procura do filho. É por isso que Jesus propõe 3 parábolas. A da ovelha perdida, o pastor foi atrás daquela, deixando 99 para trás. A dracma perdida, a mulher varre e limpa toda a casa atrás de uma única dracma. A do filho pródigo, o pai está o tempo todo à espera do filho. Em segundo lugar, diferente de nós, seres humanos, o pai está sempre pronto a dar uma nova oportunidade. Esse negócio de não dar segunda chance, isso é coisa do homem, queridos. Esse negócio de dizer assim: se pisar na bola comigo é só uma vez, porque ninguém pisa na bola comigo 2 vezes. Com o pai você pisa na bola 1, 2, 3, 7, 70 vezes 7, e em todas elas ele está disposto a te dar uma nova chance. Deus é Deus de nova chance. E com Deus não tem esse negócio: eu antes era usado por Deus, eu fiquei longe da presença do pai, agora eu volto para a presença do pai. Deus não vai me dar, presbítero, o meu dom de novo. Não, o dom é seu. O dom que Deus dá, Ele não te toma nunca. Você pode enterrá-lo, mas quando você volta para a presença do pai, a primeira coisa que o pai fala é: desenterra o dom que está lá escondido. Dom não é para ficar escondido, dom é para ser usado. Eu quero te usar de novo na minha presença. Em terceiro lugar, isso aqui é extraordinário, queridos. O pai sempre devolve ao filho aquilo que o mundo tomou. Preste atenção. Aquele filho mais novo, ele perdeu a honra, ele perdeu a dignidade, ele perdeu a sua roupa de filho, ele perdeu a sandália da liberdade, ele perdeu o anel da autoridade, ele perdeu a casa do pai. Mas quando ele volta, o pai manda fazer o que? Uma festa. E quando o pai manda fazer a festa, o pai fala assim: preparem a melhor roupa, pegue uma sandália nova para ele colocar nos pés,
e coloque um anel no dedo dele. Quando o pai fala, prepare a melhor roupa, é porque o pai está falando assim, vai ter festa hoje, eu quero o filho bem arrumado. Pai está devolvendo a alegria de volta para o filho. Quando o pai fala, coloca uma sandália nos pés dele, naquele tempo o escravo não tinha o que calçar, escravo andava descalço. Quando o pai fala, coloca uma sandália para ele, o pai está dizendo, não estou falando de escravo, eu estou falando de quem é filho. E se é filho, coloca uma sandália para ele usar. E quando o pai fala, pega um anel e põe no dedo dele, o pai está falando, é a paternidade, é o que garante que eu sou pai dele e que ele é meu filho. Ei, deixa eu te falar uma coisa, você carrega um anel espiritual no dedo, e esse anel simboliza a paternidade de Deus na tua vida. Você é filho de Deus, aleluia. O pai devolve tudo, ele devolve tudo que o mundo, que o pecado tomou. E em último lugar, o pai libera ao filho que retornou o melhor dos teus celeiros para festejar com ele. Olha na tua Bíblia, no verso 23. Qual é o animal que o pai manda matar para o filho aí? É um novilho cevado, é isso? Está na tua Bíblia um novilho cevado, um cordeiro? Cordeiro cevado, um novilho cevado. Deixa eu te explicar. Quando tinha uma festa qualquer naquele tempo, quando era uma festinha de amigo oculto, uma festinha talvez de dia das crianças, uma festa de encerramento de ano na empresa, os grandes homens mandavam matar um cabrito qualquer, um animal qualquer. Agora, quando tinha a festa, quando tinha um momento especial, uma ocasião única para nunca mais ser esquecida, o novilho ficava guardadinho, e tinha que ser um novilho cevado, não podia ser um animal qualquer. O pai prepara para o filho o melhor que ele tem guardado no seu celeiro, para celebrar a sua volta, o seu retorno. Deixa eu te falar uma coisa, você que está na presença de Deus, o dia que você foi para a presença do pai, o dia que você voltou para a presença do pai, ou se tem alguém aqui que está longe, o dia que você voltar para a presença do pai, saiba de uma coisa, vai ser matado o melhor dos animais. É por isso que, para Deus reconciliar o homem com ele, o que ele entregou? O melhor que ele tinha. E o que era o melhor de Deus? Era Jesus Cristo, o seu filho, puro, imaculado, sem mancha nenhuma, sem defeito algum. É por isso que Jesus entregou por mim e por ti o seu melhor. E o que é o melhor de Deus? É Jesus de Nazaré. Jesus se entregou por mim, Jesus se entregou por ti. E se você crê nisso, aplauda o nome dele, aplauda o nome dele, dê um brado de júbilo a ele nesta noite. Entenda uma coisa, o pai sempre se alegrará com a volta do filho.